uma criança que não recebe o tratamento, ela começa a arquear as pernas. E isso vai para um nível onde você tem o fêmur arqueado de uma forma... O osso fica igual um papel, Exato. né? Fica Uma igual pessoa, papel. conhecendo esses raros, a gente viu que uma pessoa que não recebeu o tratamento, ela passa de 7 a 12 cirurgias até os 15 anos de idade. Que é basicamente quebrar o osso. Quebrar o osso. E aí ele vai entortar de novo, você quebra de novo e você vai nessa... E me corrija se eu nesse estiver errada, sofrimento. tá, Luiz? Mas a pessoa, quando ela tem essa doença, né, a XLH, como o osso não absorve, então o fósforo Ele não não é se mineraliza, absorvido, é. não se mineraliza, ela pode quebrar o osso simplesmente sentada em pé, fazendo Então, os coisas ossos bobas. são mais frágeis, sim. Mas a deformidade, eu acho que a criança, aí não sou médico assim, especialista, mas ela tem aquela cartilagem do crescimento. Então, eu acho que ela absorve um pouquinho mais os O osso impactos. vai entortando também. Ele vai entortando, ele vai ficando bem deformado. E no adulto, ele causa as pseudo-fraturas que falam, que é aquelas fissuras no ossos que vão enfraquecendo até se quebrar. Então, são dores, desde essas pseudo-fraturas, já são dores terríveis que os adultos têm. Ou seja, deixa eu tentar imaginar, para andar dói. Para andar dói. Um adulto sem o tratamento, a diferença do tratamento é o adulto pleno, ativo, com família, com trabalho, e o adulto brigando para se aposentar, não querendo sair de casa, porque conviver com dor dá vontade de fazer o quê? É uma dor crônica, né? É uma dor- E a Ah, gente não está passa. falando aqui de uma dor crônica, uma dor que evolui e uma dor que não passa. Ela não passa. Então, como a pessoa vai trabalhar com uma dor? Você não trabalha. Então, assim, você deixa de viver a vida plenamente, né? Gente do céu, mas obrigada, viu, por você estar aqui falando aqui com a gente. E assim, eu queria conhecer um pouco a história de vocês. Como é que a XLH entrou na vida de vocês? Quando que foi o diagnóstico da Lucy? Então, como não convencionais, a gente faz tudo um pouquinho diferente. E a Lucy, o Bento usou fraldinha de pano, então tudo mais natural, mais sustentável. A gente sempre, a gente mora no meio do mato, bichos do mato. E o Bento sempre usou a fraldinha de pano, a Lucy usando a fraldinha de pano. O bebê, ele nasce com aquela, né, a perninha de patinho, né? Sim, é. E vai endireitando. E aí, ela demorou um pouco mais do que o Bento para andar. E aí, quando começou a andar, a marcha era diferente. E aquela perninha tortinha parece que não estava se endireitando. E a gente foi atrás do ortopedista. E aí, o ortopedista avaliou, porque tem algumas possibilidades, né, para deformidade nas pernas. Ele olhou o fósforo e no fósforo ele viu que estava limítrofe. E tem uma outra questão que a Lucy, como os bebês pós-pandemia, teve um boom de bronquiolites e tal, então ela teve muita internação, ficou muito tempo no hospital. Isso também poderia ter impactado o crescimento e o desenvolvimento, então tudo fazia embolar o diagnóstico, E aí que poderia ser um monte de coisa. Mas o ortopedista, o Dr. Davi, ele pediu o exame de fósforo, a hora que ele olhou limítrofe, ele falou assim, vamos passar com a nefrologista. Que, por acaso, os dois trabalham no Hospital das Clínicas. E trabalham Nefrologista. Gente, eu fui há muito tempo atrás, me corrija se eu estiver errada, tem a ver com rim. Exato. Porque é justamente o rim que reabsorve esse fósforo que iria para os ossos. E aí ele falou, passa lá só por desencargo, né? E aí, quando a gente passou, ela olhou e falou assim, não, vamos ver se eu consigo o teste genético, ele já é caro. Já. E a gente não passava pela nossa cabeça ainda. A gente achava que estava descartando possibilidades remotas, assim. Não podemos deixar de fazer, né? Vamos fazer, mas não acreditávamos. E aí ela falou assim, consegui com o laboratório o teste. E aí fizemos o teste, e aí no dia do retorno, o susto, né? Meu Deus. Que a gente ia sair, eu nem estudei antes, porque eu não acreditava mesmo. Então eu nem sabia o que era. Esse baque. Até então você nunca tinha ouvido falar de doença rara. Nunca ouvi falar de doença rara. Nosso tema, doença rara. Nunca tinha ouvido falar. Esse foi o primeiro contato que a família, que você e a Vivi tiveram. Exato. Aí cada um reagiu de uma forma. A Vivi entrou, ela já tinha tido perdas gestacionais, uma depressão pós-parto, teve e aí ela caiu mais uma vez. Né? Ficou baqueada para baixo. E eu chorei e no mesmo dia eu já fui atrás a médica falou assim, ó, existe a medicação, vocês vão precisar fazer isso. Então, eu saí do consultório com o que deveria ser feito e um mundo se abrindo, né?
E aí, eu comecei atrás de associação, fui muito bem acolhido por uma associação, essa primeira... E aí, Você conseguiu achar a associação aqui no Brasil? Sim. Vocês tiveram contato, então, com outras famílias Exato. que também têm a síndrome Isso é muito XLH. importante para quem tem a doença rara, né? Porque a primeira coisa que a gente quer é saber o que vai acontecer com a minha filha. Sim. Como é que é minha filha com 5 anos? Como é que é minha filha com 10? Como é que é minha filha com 20? Então, você saber e o que tá... E aí, a gente foi percebendo que a gente teve uma bomba na mão, mas num momento muito propício. Porque a medicação, que é de altíssimo custo, estava incorporada no SUS, acho que desde 2021, e passou a valer mesmo em 2022. No ano que a Lucy nasceu, as pessoas começaram a tomar efetivamente essa medicação. Então, para a doença dela, apesar de ser uma doença muito rara, né? Já existe uma medicação específica. Exato. Tá. Existem 2 tipos de tratamento. Esse, que ele basicamente, ele corrige a alteração do gene e ela passa a absorver o fósforo de maneira meio limítrofe, mas dentro de uma normalidade. Olha que coisa Ou seja, boa. você diagnosticando cedo, Você o que eu falo, a Lucy, ela vive à margem do XLH. Então, ela tem atenção às questões dos exames frequentes, esse tipo de coisa, que é muito tranquilo perto da doença e de quem passou isso há 10 anos atrás. Sim, e quanto mais demorado, gente, que é uma coisa que eu bato sempre aqui no Vozes Raras, quanto mais demorado é o diagnóstico, pior é para o paciente. Sim, porque às vezes a doença avança de uma forma que depois não tem como voltar para trás. Exato. Mas se tiver um diagnóstico feito de uma forma correta, rápido, você pode ter uma qualidade de vida. No caso boa. da XLH, ela não tem nenhuma previsão de cirurgia nas pernas. Porque a curvatura que ela tem, normalizando o fósforo e crescendo, pode ser que não tenha nada. Então, é isso. E seguimos o acompanhamento e, aparentemente, não vai precisar de nada. Porém, é uma medicação que é para ser tomada o resto da vida. A cada 14 dias, subcutânea, é dolorida e de alto custo. E é sempre uma tensão, né? Porque a gente não sabe. Aí vai na farmácia e, de repente, cadê a medicação? Não está aqui, não está aparecendo no aplicativo, vai. Então, a gente já passou alguns sustos. Ainda tem isso, de chegar na farmácia e a medicação não... Acontece. Não tá lá. É uma medicação... Me desculpa, né, a minha ignorância, mas é uma medicação que ela tem que ser programada para estar ali naquela farmácia? Ela tem que ser pedida? Exato. O que acontece? Você sai do consultório com o PCDT ali que mostra como é que funciona. No caso da XLH, a cada 6 meses, a gente refaz todos os exames e aí a gente tem que encaixar com a médica. Porque senão a farmácia pede um exame por burocracia e o médico outro. Então, a gente, como família, tem que ficar atento e, junto com o médico, se adequar à burocracia para fazer o exame que efetivamente é preciso. Gente, aí chega a me dar até agonia numa hora dessa. Vamos lá, a gente está falando aqui de doenças raras. Doenças raras não tem cura. Por que que o paciente tem que ficar fazendo exame, se submetendo a exame a cada 6 meses ou a cada 1 ano, se já se sabe que não tem cura? O paciente vai carregar aquela doença ali. Se Deus quiser, com a modernidade, quem sabe a gente vai ter mais Tatianas Sampaios para descobrir a cura de novas doenças, mas por enquanto não. Então, por que fazer uma criança ficar fazendo periodicamente? Mas eu vou até te dar um contraponto nessa questão. Que além das questões das políticas públicas e tal, a gente ainda tem essa medicação e tem lugares que não. Mas tem muita coisa para ser feito e existem... O Brasil são vários países dentro do Brasil. Sim. E você acredita que pedindo e você pode estar protegendo uma criança dos pais? Você já parou para pensar nisso? Não parei para pensar nisso. Então, e aí eu tenho até um projeto que ainda é só um sonho, que é o quê? Crianças com doenças raras, formar os professores para identificar algumas doenças raras, fazer uma atualização anual das doenças que mais precisam ser identificadas, que sejam identificáveis. Eu falo sempre e mais isso do aqui. que isso, você controlar o tratamento de uma criança como você controla a evasão escolar, sabe? Por um lado, é ruim o paciente ter que ficar Sim. fazendo, mas por outro, você está tendo, realmente, eu não tinha pensado nisso. Por outro, você está tendo um controle de que aquele paciente está realmente no tratamento. É triste de pensar que você tem pais que vão deixar
o pau torar para aposentar o filho? Meu Deus, não me fala um negócio desse, não, gente. Pelo amor de Deus. A gente, como sociedade... Me deu até um negócio aqui, gente. Não como consigo acreditar então, num negócio desse. O Brasil ele é muito grande, cara. Eu não consigo acreditar que um pai ou uma mãe façam uma coisa, uma atrocidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. A pessoa tem que ser presa se ela fizer um negócio desse. Deixar a doença do filho avançar para poder pegar uma aposentadoria... Meu Deus do céu, mas eu não tinha pensado nisso. Mas aí eu não julgo, porque a pobreza no Brasil, a gente fala com nossa visão, nossa experiência de vida de cidade grande, né? Mas você tem pessoas, por exemplo, que para pegar uma medicação, ela, com todas essas dores, ela tem que pegar um ônibus de linha por 8 horas para chegar na farmácia. Ela desiste de pegar essa medicação para ela. Ela desiste de pegar. Ela não tem condições de passar 8 horas num ônibus. A gente tinha que fazer algo para facilitar a entrega dessa medicação. E isso é muito grande. O Brasil é muito grande, precisa de muitas coisas. É por isso que eu digo, essa questão da escola, que é um sonho, eu falei, não sei se eu vou estar vivo para ver isso. Mas porque a escola ela tem esse papel e tem esse poder. A gente tem muita gente na escola. Então, ela tem que estar onde o pai não tem condições. O pai, ele não sabe o que ele está fazendo. Às vezes, uma XLH, você cruza com pessoas que têm 3 gerações. Ah, não, mas a avó tinha. Então, para eles, na verdade, eles já estão acostumados com esse sofrimento.